Galera, continuando a falar sobre áreas, agora vem uma observação interessante, que é o seguinte. Quando você vai calcular áreas, muitas vezes você vai ficar com o seguinte problema. Ah, eu quero calcular qual que é a área nessa função daqui, tá? Ou seja, nessa função. Só que eu quero calcular qual que é a área que se encontra abaixo da reta, tá certo? E acima da parábola, ou seja, eu quero calcular essa área daqui. Entenderam? A área que está abaixo da reta e acima da parábola. Como é que eu faço para calcular essa área? Cara, aqui tu vai perceber uma coisa que é simples. A área disso daqui, ela é basicamente o somatório de cada um dos retângulos. Só que esses retângulos, eles vão de onde até onde? Eles vão desde a tua reta até a tua parábola. Ou seja, é só você fazer o somatório, beleza? Dessa altura daqui. Mas qual que é essa altura? Que valor que é esse de altura? Horas, é o valor que tu teria para a altura da reta, ou seja, f de x, eu vou colocar f de x da reta, né? Que no caso é a função da reta, menos a altura da parábola. Qual que é a altura da parábola nesse caso? Horas, é esse daqui. Confere? É essa função menos o valor dessa função. Menos a função, e eu vou dizer a função da parábola, de x. Beleza? Ou seja, essa é a altura que nós queremos. Esse valor aqui. Essa é a altura do retângulo. Nós queremos a altura do retângulo vezes a base. Qual que é a base? Dx. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Sempre que você for querer calcular qual que é a área de uma função que tem várias funções misturadas, a área desse pedaço aqui, você vai fazer função de cima menos a função de baixo. Porque aí tu vai encontrar a altura que tu está buscando. Entendeu? Então, nesse caso em particular, eu vou colocar alguns valores. Vamos dizer que essa reta é y igual a x mais 1. Tá certo? E eu vou dizer que essa parábola é igual a y é igual a x ao quadrado. Normal, padrão. Confere? Só que agora eu quero calcular qual que é esse somatório, que vai desde, digamos, x igual a menos 1, até esse valor aqui que eu vou dizer que é x igual a 1. Tá certo? Então, de menos 1 a 1, como é que eu faço para calcular essa área? Simples, rapaz. É só você pegar e fazer um somatório. Não, melhor, ao invés de x igual a menos 1, vai dar uma confusão. Eu quero que a gente faça o somatório desde esse ponto de intersecção, né? Que é exatamente o que a gente quer. Desde o ponto de intersecção entre as parábolas. Então, tu não sabe esse valor, tá? Mudei a questão, faça ela agora. Pare realmente, tenta fazer aqui, tá? Eu quero que tu calcule qual que é a área desde esse ponto de intersecção dessa reta até o outro ponto de intersecção com a parábola. Tentou? Trabalhou? Volta e veja a resolução. É o seguinte, você quer fazer primeiro, e essa é a dica inicial, primeiro, achar os pontos de intersecção, beleza? Por quê? Porque tu vai ter que ter o limite de integração, já vai perceber isso, tá? Então, primeiro vamos achar os pontos que tem intersecção. Como é que a gente faz isso? Joga esse valor aqui. Vai ficar y é igual a x mais 1, então joga esse valor aqui. X mais 1 é igual a x ao quadrado. Tá certo? E aqui basta você resolver essa equação que você vai encontrar quais que são os nossos limites. X ao quadrado menos x menos 1 é igual a 0. Tá certo? O que isso implica? Que x é igual a 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 mais 4 dividido por 2, que é igual a 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Beleza? Número de ouro ali bonitinho, tá? Esses são os valores de intersecção da parábola e da nossa reta. Eu quero saber como é que eu calculo a área, tá? Horas. A área é igual ao somatório de cada um dos retângulos que tem qual altura? Sempre faz isso, tá? Sempre faz isso. Decora. Pega o coisa de cima, que vai ser a função de cima, que é x mais 1. X mais 1 menos a função de baixo, que é x ao quadrado. Sempre isso. Função de cima menos a função de baixo. Dx, tá? Porque tem que multiplicar pela base do retângulo. Só que quais que são os teus limites de integração? 1 menos raiz de 5. Caraca, ficou horrível minha letra. Vou colocar aqui embaixo. 1 menos raiz de 5 sobre 2, tá? Até 1 mais raiz de 5 sobre 2. E agora é só tu fazer a integral normal. Como é que tu calcula a integral disso? X ao quadrado sobre 2
mais x menos x ao cubo sobre 3, tá certo? E agora eu quero fazer com que esse valor vá desde 1 menos raiz de 5, lembra que não tem que botar constante, né? Mais constante é desnecessário, dado que a gente tem os limites, tananã, sobre 2. O que faz agora? Joga esse valor aqui, menos joga esse valor daqui. Estão recordados? Eu vou fazer isso? Não. Por quê? Porque eu não sou retardado, né? Vai dar um valor muito grande e sugou. Não vou continuar nesse vídeo, vai ficar chato, tá? Mas vocês entenderam a ideia. Sempre que tu quiser calcular, é só você pegar e jogar esses valores. Na prática mesmo, um computador faria isso pra você. Agora tu chega, joga no Wolfram Alpha e ele te dá a resposta bonitinha com casas decimais, tá certo? Na prática, quando for fazer Olimpíada, nunca vai cair números tão feios assim. Sempre cai números mais bonitinhos, mais legalzinhos, tá certo? Mas eu queria dar essa noção pra vocês. As próximas aulas nós continuamos vendo mais aplicabilidades, mas por hoje é só. Valeu, galera!